Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu fiz para passar no teste de 100 perguntas do Make Your Center, que é o último passo para você conseguir a sua carteira de motorista. Só posso falar do meu caso, né? Porque eu fiz todo o processo numa autoescola japonesa, que tem tradutor, tudo mais, o material didático é em português. Então tudo que eu fiz foi seguindo o método deles mesmo, né? Estudando material didático, vendo as aulas online em japonês, depois as aulas traduzidas, né, no DVD e fazendo simulado a cada passo, né? Tem o Karimen, que é a primeira parte, que você faz um teste de 50 perguntas e depois, se você passa, você vai fazer o teste de 100 lá no Menkyo Center. Esse último teste ele é um pouco mais difícil, né? Porque além de ser o dobro de perguntas, é todo o conteúdo, né, que você aprende. Até essas 100 perguntas, você faz todo o processo na autoescola, né? Tanto os testes práticos, é tudo feito lá. Então essa parte assim é mais tranquila. Mas assim, a última prova eu vi que o pessoal realmente tem dificuldade, né? Tem uma pessoa que me mandou uma pergunta, né? Não sei se eu posso falar o nome dela, perguntando mesmo o que eu fiz para passar, quais as minhas técnicas, tudo. E além disso, né, eu já tinha comentado no outro vídeo que eu vi, assim, uma menina comentando que tinha grupos de estudos para tentar passar nessa prova, porque tinha pessoas que estavam na 17ª vez e no dia que eu fui, eu encontrei um menino que já estava fazendo a prova pela 8ª vez e reprovou a 8ª, então assim, para algumas pessoas pode não ser tão fácil, né? Felizmente eu passei de primeira em todos os passos que eu fiz, porque assim, eu já tinha carta no Brasil, tudo, mas meu medo era assim, a parte prática mesmo, né? Eu sou muito medrosa, tal, e a parte teórica, porque eu gosto de assim estar em contato com vários tipos de conhecimentos, então a parte teórica eu gosto muito, então para mim é um pouco mais fácil, mas eu entendo realmente que cada perfil não é tão assim, né? Não encontra tanta facilidade em algumas coisas, né? Tem pessoas que são mais práticas e tudo, e isso não é um defeito, é só uma, assim, é um método de avaliação que, assim, é meio que padrão, e aí você tem que se adaptar, né? Então, infelizmente é assim. Essa prova realmente ela não é difícil, mas ela não é tão fácil porque eu tinha comentado com essa pessoa que eles colocam a pergunta um pouco estranha, por mais que você às vezes saiba o conteúdo, eles colocam um pouco assim estranho e você fica, nossa, será que eu coloco sim ou não? Porque essa prova de 100 perguntas, a maioria das questões é sim ou não, verdadeiro ou falso, então você fica, é sim ou não, né? Então é bem confuso algumas coisas. E a minha dica principal, né, é que você siga o livro, né, esse livro que a gente comprou na autoescola, né, eu vou chegar bem próximo assim, né, espero que sim, que eu tô gravando no carro porque eu não aguento calor lá em casa, então antes eu tô pra sair, então eu resolvi gravar no carro porque tem ar-condicionado. Enfim, aí esse aqui é o material didático, né, que eu comprei, né, a autoescola ela meio que oferece, mas custa 10 mil reais, 10 mil ienes, então é um livro meio caro, se você for parar para analisar, mas ele tem bastante coisa, né? Então, olha só a grossura desse livro. Mas, como eu tinha falado no outro vídeo, metade dele é em japonês e a outra metade em português, né? Vou dar um exemplo aqui. Ele é assim, aqui tá em japonês e aqui tá em português. Então, é o mesmo conteúdo, só que com duas línguas diferentes, né? Então, é metade disso o conteúdo, na verdade. Então, e assim, né, esse livro, essa parte verde, que é a primeira parte, é a parte que você estuda para tirar o Karimen. O Karimen é como se fosse é uma carteira provisória que deixa você dirigir na rua, né, fazer as aulas na rua. Então essa parte aqui é a primeira parte que você estuda para tirar essa carteira provisória e depois a parte adicional que entra moto, tudo, eu acho que é isso. Aí essa outra parte é adicional para a segunda fase. Mas na prova que você vai fazer no Menkyo Center, que é assim o Detran daqui, vai cair todo esse conteúdo dos dois. Então não adianta você só se focar na segunda parte e esquecer da primeira, porque a primeira também cai, porque a primeira é a mais básica, porque tem placa, tudo. Então ela é assim, o básico para você andar na rua e depois vem o complemento e na prova cai tudo. É importante que todo o conteúdo que tenha nessas duas partes esteja bem assim fixo na sua cabeça.
E assim, para você estudar, eu sou formada em letras, né, para ser professora de português e inglês, então eu tenho um pouquinho de conhecimento pedagógico. Então, o que eu diria para vocês que estão estudando? Não acho que isso daqui é uma coisa que fica para fora, que você não vai usar, né? Tipo, quando a gente está na escola, a gente estuda a fórmula de Bhaskara e nunca usa aquilo para nada. Veja esse conteúdo como se fosse uma coisa que você realmente vai usar, é coisa assim de trabalho, vamos por assim, você vai usar, você tem que saber. Então, quando surgir aquela situação, você tem que saber o que você vai fazer, né? Então, é muito importante que você absorva isso para sua vida, para o seu dia a dia, sabe? Eu faço assim, tem um conteúdo assim, vamos pegar aqui para dar um exemplo. Bom, vamos ver aqui se isso aqui dá certo, né, gente? Que agora que eu tô improvisando porque eu tinha escrito todo o rascunho, né, do vídeo no trabalho, só que eu esqueci o papel lá. E eu só tenho hoje para gravar. Enfim, aí vamos por esse conteúdo de placas aqui, né? Tem vários tipos de placas diferentes e tal. Essa placa aqui eu nunca tinha conhecido, né? No Brasil não tem, porque é uma placa azul. Então, tipo, o que é essa placa, né? Geralmente placa de negação que proíbe, ela é vermelha, né? E essa placa aqui, ela é uma placa especial, né? Então ela meio que vai falar o que você tem que fazer. Por exemplo, aqui, vamos pegar essa aqui mais simples, né? Essa aqui é meio que só fala que você pode seguir em frente. Só que o sentido dela não é propriamente só isso, né? Tipo, esse é o único sentido que você pode fazer, ó. A explicação é, assim, o que ela manda é que você siga em frente, né? Por exemplo, só com uma rua que tem várias direções, mas essa daqui é a única que você pode seguir, né? Tipo, você só pode ir pra frente. Então, não propriamente é o significado dela, que foi o que o instrutor explicou para mim. Isso para mim mudou muito, assim, né, a minha visão. O nome dessa placa é Proibido Convergir à Esquerda e à Direita, ou seja, ela vai te indicar a direção, porém ela vai te proibir de seguir à esquerda e à direita. Então, mesmo que ela seja uma placa azul, ela vai te indicar o que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo ela te proíbe de fazer as outras direções. Então, quando eu vejo essa placa, é um conteúdo assim que você fica, nossa, que estranho, né? Mas eu imagino essa placa no meu dia a dia, né? Eu vou ver ela e falo, o que eu tenho que fazer primeiro? Ah, eu tenho que só seguir em frente, então beleza. Eu sei que é isso, porém o significado dela é que eu não posso fazer, não posso vir à direita e nem à esquerda. Então é imaginar todos os conteúdos como se fosse no seu dia a dia, em que situações ele pode aplicar. Por exemplo, eu saía na rua e aí eu via todas as placas, sabe? Eu lia todas as placas e essa aqui é uma placa de indicação, tá indicando os lugares que tem, se seguir em frente você vai para tal lugar, se virar à direita você vai para tal lugar. Então, no meu dia a dia eu tentava ver tudo como se fosse ver todo o conteúdo que você aprendeu no seu dia a dia, sabe? Ver tudo aquilo aplicado. Então, quando eu fui para Tóquio, eu via placas muito diferentes que aqui no interior não tem. Por exemplo, é proibido atravessar em tal ponto, a pé, né? Por que é proibido atravessar pedestre, né? Porque é um lugar de muito movimento, então se um pedestre decidir atravessar ali, ele pode ser atropelado, porque o trânsito de Tóquio é muito intenso. Então ele só pode atravessar nos lugares corretos, onde tem a indicação, porque pode ser muito perigoso. Então é importante entender e seguir as indicações, porque eles não colocam assim para te atrapalhar a vida, é para realmente que as coisas andem bem. Uma indicação também é essa, né, de você pegar todo o conteúdo que você está aprendendo e aplicar no seu dia a dia e também observar todas as placas que tem, a sinalização do chão. Então, em tal lugar que tem muito movimento tem esse tipo de sinalização e esse outro aqui no interior não tem. Ficar atento a isso, né? Uma coisa que me ajudou muito, né, na compreensão de como eles colocam as perguntas é que aqui, ó, depois que termina o conteúdo material mesmo para estudo, tem essa parte aqui que ela é só de simulado, é pergunta e na parte de mais para trás assim a resposta. Então aqui tem todas as perguntas e aí tem essa pergunta aqui e aí ela é sim ou não. Não sei se vai dar pra ver, eu vou tentar depois aproximar na edição. Então aí tem aqui verdadeiro ou falso, né? Então tem a pergunta e aí depois eles colocam aqui, ó, aqui ó, página 22, ou seja, a resposta daqui tá na página 22. Então essa parte aqui de simulado, de perguntas e respostas, também é importante que, sabe, você esteja muito fluente nelas, porque
basicamente as perguntas vão se basear tudo nisso, né? Eu acho que o japonês ele copia e cola muito, né? Então as perguntas são muito baseadas nisso, né? De verdadeiro ou falso e o conteúdo também é muito parecido. O jeito que eles expõem as perguntas são muito parecidas. Outra coisa também em relação às perguntas, isso foi uma outra pessoa que estava me instruindo, né? Ela falou assim que o método de pergunta do japonês é ele colocar a pergunta na negativa, né? Por exemplo, é proibido oferecer bebidas ao motorista, né? Coloca assim, é proibido, então já está negando aquilo, né? Só que você vai pensar assim, é proibido? Realmente é proibido, né? Aí você vai colocar, sei lá, não. Mas na verdade é sim, porque você está concordando com aquilo, né? Então, se aquela frase, ela é verdadeira, ela é real, você tem que colocar sim, porque você está concordando com aquilo. Então, isso também te ajuda na hora de responder, porque às vezes você sabe que isso é uma pergunta óbvia. Todos os simulados que eu fiz têm essa pergunta e na prova que eu fiz também tinha essa pergunta. É uma coisa super simples, eles estão praticamente te dando a questão, só que na hora de responder você tem que meio que saber né, se é o sim ou não, porque às vezes você fica em dúvida, né? Por mais que você saiba o que é que eles estão perguntando. Outra coisa também que me ajuda a, sei lá, responder as perguntas é que você tem que entender mais ou menos o que o pessoal quer, né? O que o pessoal do Japão, os policiais, tudo querem que você seja como motorista, né? Eles querem que você dirija de forma segura. Então, o que é dirigir de forma segura? É entender tudo que eles querem dizer com as placas, sinalizações e também que você age de forma segura. O que é você agir de forma segura? Você ter um carro, esteja em dia, né? Por isso que tem que fazer a vistoria do check-in a cada 2 anos. Você vê uma situação e você tem criança, tem algum pedestre, então você anda devagar, vai mais para, né, distante dele, o quanto distante é melhor. Eles falam, para você desviar de um pedestre ou moto, assim, que tá andando às vezes na via, né? Se não tem lugar tal, eles andam na via, ou se for bicicleta ou moto. Aí eles falam assim, você pode abrir uma distância segura, que se eu não me engano é mais de 1 metro, ou você abre uma distância bem grande em relação ao pedestre e a moto, enfim, ou você anda bem devagar, mas bem devagar mesmo, 10 quilômetros. Então, é como eles querem que você age, né? Que você respeite muito o pedestre, principalmente, né? Porque o carro, ele é considerado uma arma, né? Porque se você encostar num pedestre, aí você pode matar, se for velhinho, enfim. Só de ele cair, às vezes você pode matar ele, quebrar bacias. Então, eles querem que você haja de forma segura, né? Que você não beba, enfim, zero álcool. Então, são coisas assim básicas que eles vão te perguntar. A maioria é coisa básica. E outra coisa assim também que eu acho que algumas pessoas tiveram dificuldade, né, que eu até perguntei para menina que estava fazendo prova comigo, é que ela ficou em dúvida sobre o que é aclive e declive, né? Então, aclive é a subida, declive é a descida. Então, às vezes eles podem mudar alguma palavrinha ou outra. E assim, você entender que locais de baixa visibilidade, você tem que ou diminuir a velocidade ou você dá uma buzinada, né? Se você não estiver vendo nada, não tiver sinalização, alguma coisa, você dá uma buzinada. É claro que no dia a dia, assim, eu acho que ninguém faz, eu nunca vi ninguém fazendo isso e é muito difícil o local de baixa visibilidade. Não é uma coisa tão comum de você usar, mas você tem que saber o que você tem que fazer em cada momento. Acho que eu só vou deixar um comentário, assim, aqui no vídeo, porque eu também comprei esse livro aqui, que é da JAF, né, Japan Automobile Federation, né, que é em português. Ele é um livro bem simples, né, quase não tem muita coisa, mas ele ajuda a entender o que é mais importante, sabe? Então, ter lido ele antes de entrar para a autoescola, eu li bastante esse livro aqui e é para fazer a prova de transferência, né? Então, esse livro aqui me ajudou bastante a entender o que é mais importante, sabe? Tipo, tópicos. E aí eu aprofundei mais no outro livro, porque tinha coisas que aqui não tem. Realmente esse livro, ele falta muito com aprofundamento, né? Tipo, várias coisas que eu tinha dúvida, aí eu sanei no outro livro, né? Mas aqui ajuda você a entender o que é mais importante, sabe? O que com certeza vai cair na prova. Aí geralmente tá aqui. É uma coisa que eu fiquei até demorando para decorar, é tipo, que categoria não sei o que, categoria não sei o que é um veículo de médio porte, grande porte, até quantos quilos, quanto de carga, não sei o que. Essas coisas não caem, pelo menos na minha prova não cai, nos simulados não cai. O que cai em relação à categoria é o seu carro, né? É até 4 toneladas e meia. E aí a lotação é até 11 pessoas, se eu não me engano é isso. Então,
O seu carro você tem que saber. Agora, de outras categorias, você tem uma base, assim, mas não precisa saber, assim. Eu não vi nenhum simulado que tinha esse tipo de pergunta. E mais uma coisa, né, em relação ao simulado, para mim foi essencial. Eu não sei como que tá o seu estudo, né, mas se for pela autoescola, geralmente ela te dá um sistema para você fazer simulado. E na autoescola que eu fiz, eu acho que cada fase, se eu não me engano, tem 4 provas diferentes. Então, e você treina nessas 4 provas diferentes. Cada vez que você vai, você pega uma diferente, né? E depois que você, assim, alcança uma pontuação razoável, acho que é 47 o mínimo que você tem que fazer no simulado, aí você pede para fazer uma valendo, né? Que é tipo, eu quero que essa seja a minha tentativa oficial e se eu passar, aí eu posso prosseguir nos outros passos. Só que eu sou meio perfeccionista, eu acho importante, talvez, né, fazer isso. É você tentar fazer o simulado, assim, zerar o simulado, sabe? Eu ia lá, fazia as 4 provas e na hora que eu gabaritava todas as provas, aí sim eu fazia pra valer e gabaritava a prova também pra valer, porque você já acostumou com as perguntas. Então eu fazia, sei lá, 3, 4 vezes cada prova, eu fazia muito, né? Então eu era meio doida ali, pegava um dia só pra estudar o simulado. Aí na última também, acho que não, se eu não me engano, eram 3 provas diferentes. Eu acho que da última era um pouco menos. E eu fiz a mesma coisa, né? Fiz até gabaritar todas as perguntas, e aí assim que eu gabaritava todas, aí eu fazia o teste pra valer. E aí conseguia passar também. Assim, na minha opinião, né, eu acho que você deve focar muito na análise de situações, né? Que no simulado te dá uma ideia de como que vai ser e aí você observar bastante, porque as perguntas de análise, né, que ela tem aquelas imagens, ela tem mais peso. Então, se eu não me engano, cada pergunta tem um valor de 2 pontos, alguma coisa assim. Essas perguntas que tem a foto, elas valem mais. Então, é importante, assim, meio que você tentar gabaritar mesmo aquilo tá super claro. E sempre ter em mente a segurança de todas as pessoas envolvidas, analisar o problema. Se eu não me engano, tem aqui, dá um exemplo aqui, né, de pergunta com imagens. Essa daqui, ó. Vai estar assim no dia do teste também, né? Vem tipo uma pastinha com todas as perguntas e aí você passa tudo por uma outra folha que vai ter leitura automática, ó, leitura ótica. Então, a pergunta vai estar assim, né? Vai ter uma foto colorida, inclusive. E aí você tem que analisar, se você estivesse à noite nessa situação, o que você tem que analisar? Eu não vou ler isso aqui porque vai ficar muito extenso, mas aí você vê todos os elementos da foto, né? Você vê que aqui, ó, tem um carro e cruzamento é um lugar muito perigoso, por isso que eles colocam situações muito corriqueiras que acontecem acidentes. O virar à direita é o mais perigoso aqui no Japão, eu acho, pra mim, porque é uma manobra assim que envolve muita coisa. E cruzamento, mas o cruzamento à direita é o pior. É o mais assim que você tem que analisar a segurança. E à noite, ó, você pode ver que tá à noite. Então, esse daqui ele vai virar pra cá. Beleza, então esse aqui você não precisa se preocupar tanto porque ele vai virar. Mas, além disso, tem a criança aqui, ó, né? Que ela tá seguindo e provavelmente ela vai seguir em frente. Aqui também tem um pedestre que provavelmente ele vai seguir em frente. Então, sempre você tem que deixar o pedestre seguir em frente, né? Quando eles estiverem alcançado, né, os seus objetivos e estiver fora de perigo, aí sim você pode virar. Então, além disso, você olha também o espelho, né? Você vê tudo que tiver na imagem, sabe? E analisar isso, porque essas perguntas que tem foto, elas valem muito, né? Acho que eu vou deixar também frisado aqui em relação às pegadinhas, porque tem placas que elas são muito parecidas, eu vou deixar no vídeo aí. Eu não vou achar agora, né? Mas é uma pergunta que cai na transferência, é uma pergunta que cai no teste. Em todos os simulados que eu faço cai essa pergunta. É uma placa que é sempre para a esquerda, né? Porque aqui a mão é a esquerda, então geralmente virar para a esquerda é um pouco mais simples. Então, quando tiver como se fosse uma ilha, eu vou deixar todas as fotos aí. Ela tem uma ilha e aí você consegue virar à esquerda e ela vai estar te indicando. Ela tem uma flechinha que ela é azul e o fundo branco. Aí se você vê aquilo, você pode virar à esquerda, mesmo que o farol da frente esteja vermelho, contanto que você tenha cuidado com o pedestre. Você pode virar sem parar e etc, contanto que você tome cuidado com o pedestre. Então, tem essa placa e tem a outra que ela é
com fundo azul e a flecha branca, né? Então ela também vai estar, pode indicar também para a esquerda, porque essas de fundo azul ela pode indicar todas as direções, né? Essa pegadinha realmente cai bastante, porque eu acho que muita gente deve errar, porque ela confunde mesmo. Então essa você tem que prestar bastante atenção. Outra coisa também em relação aos faróis piscando, sempre cai essa pergunta em todos os simulados que eu faço. Se tiver piscando o farol, né, tá às vezes quebrado, alguma coisa assim, ele vai piscar ou amarelo ou vermelho. Então o que quer dizer cada um, né? Caiu também na prova de transferência. Quando o farol pisca amarelo, você pode seguir mais devagar, fazendo todos os cacunins, né, que você olhar todos os lados, talvez se não tem ninguém, tal, você pode seguir sem parar. Se o farol estiver piscando vermelho, aí você tem que parar. Ou parar no farol, parar em todos os lugares e ir parando. Então meio que é isso para você fazer. Então eu entendo assim, né, que o amarelo ele é mais leve, então você pode ir, né, meio que só andando devagar. Se tiver vermelho, ele é mais perigoso, então você tem que parar e ir com mais atenção, fazer todas as paragens que tiver e etc. Então essas duas coisas que sempre caem em conteúdo, caiu também na prova de transferência. Assim, de forma geral, eu acho que é isso, né? Você sempre analisar a segurança, tá sempre atento ao que você está analisando, né? O que aparece para você, saber as placas, saber todas as sinalizações e principalmente a segurança, né? Eu acho que o principal é a segurança aqui no Japão, né? Ter a questão da técnica para responder, né? Se ela estiver na negativa, não colocar não logo de pronto, né? Você entender que se a frase estiver correta, é sim, porque você concorda, ela é verdadeira, então é sim. Estudar bastante simulados, se a autoescola te oferece os simulados, estuda muito, tenta gabaritar aquilo, porque assim, estudar o conteúdo é importante, só que estudar o conteúdo aplicado à maneira que eles gostam de perguntar, aí é outra coisa. Então é importante estudar muito simulado e também achar que isso é para sua vida, né? Não só para você tirar a carteira, é para você usar mesmo e saber o que você tem que fazer em cada situação, porque é importante, né? Eu sou meio metódica, então eu gosto de aprender essas coisas, primeiros socorros, assim, eu sou meio doida, eu adoro aprender essas coisas. Eu acho que também é importante você gostar do que você está estudando, né? Porque você absorve um pouco melhor, né? Não achar que aquilo é uma coisa chata, que é uma coisa que você não vai usar, porque você vai. Eu espero que eu tenha esclarecido e ajudado um pouco vocês. É claro que se eu for pegar cada pergunta e tentar explicar, o vídeo ia ficar assim absurdamente longo. Inclusive ia ter, sei lá, uns 20, 30 vídeos, ia ficar super, super chato. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta e dúvida, alguma coisa, me deixem nos comentários. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo até o final. Um super beijo e até a próxima. Tchau!